Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Abre comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Primeira Coríntios 3, do 1 ao 3. Amém? Vou falar sobre o que Deus tem ministrado aos nossos corações algumas semanas. Debaixo de uma direção que a gente teve de poder estar ministrando para os discípulos por 4 semanas sobre maturidade espiritual. E eu espero que Deus também fale com você nessa manhã. Amém? Todo mundo achou? 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei Apolo, regou, mas Deus deu o crescimento. Repete comigo, Deus deu o crescimento. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Ó Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento nessa manhã, traga espírito de revelação para cada um de nós, ó Pai, porque entendemos que o crescimento vem do Senhor, ó Pai, não vem do homem, Deus. Isso não é carnal, isso é espiritual. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abre as janelas do céu sobre este lugar, traga espírito de revelação, que possamos crescer, ó Deus, no Senhor, ó Pai, em sabedoria, Deus, em conhecimento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ministre em cada coração aqui. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Esteja no controle, ó Pai, desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Aqui quando Paulo começa a falar aos coríntios, ele começa a referir eles como meninos na fé. Ele chama eles de meninos na fé. E o interessante é que ele pega e fala assim, ó, não pude criar vocês, né, com manjares, sempre no leite espiritual. Por quê? Porque vocês não poderiam receber isso, e aí ele fala assim, né? Que poderia ter terminado de outra maneira a frase, né? Falava assim, agora vocês podem receber esse tipo de coisa. Ainda ele fala assim, ó, ainda não podeis ouvir essas coisas. E o interessante é que ele acaba desse jeito, né? E depois ele acaba falando, supondo sobre Apolo, sobre Paulo, né? Só que o interessante é que ele pega e fala assim, ele poderia muito bem ter terminado a frase falando assim, agora vocês podem receber disso. Agora vocês estão preparados para isso. Mas ele termina falando assim, ó, e ainda não podeis. Isso me chama a atenção. Porque nós, como os filhos de Deus, o Senhor, Ele projeta para as nossas vidas que a cada dia viemos crescer em maturidade, em sabedoria, que possamos desenvolver o propósito de Deus para cada um de nós. Você tem um propósito para Deus, você cresceu com um propósito e você precisa entender isso. Quando você se rebela contra esse propósito, você está se rebelando contra o projeto de Deus sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, você tem um propósito. E Deus, Ele precisa cumprir esse projeto na sua vida. Amém? Você precisa entender que o quê? Você não pode se rebelar contra esse projeto de Deus na sua vida. E o interessante, né, que quando ele fala esse tipo de coisa, o que ele está querendo citar para Coríntios é o quê? Né? Para a igreja de Coríntios. Vocês estão se rebelando contra o quê? Contra o projeto de Deus, o propósito de Deus para a vida de vocês. Por quê? Porque eles perdiam todo o tempo através de discussões, coisas desnecessárias. Sabe aquelas pessoas que vão conversar alguma coisa, eles entram em contendas e brigas desnecessárias? Tem pessoas que é desse jeito. Qualquer contenda que tem, ela está no meio. Qualquer situação que acontece, ela está no meio e ela está brigando ali, está sendo desnecessário aquilo que ela está fazendo.
E uma das coisas que nós precisamos entender é que o quê? As tuas atitudes vão falar muito mais alto que as tuas palavras. Você sabia disso? Da forma que as pessoas olham para você e a atitude que você tem diante delas, vai falar muito mais alto pelo conhecimento que você tem, pelo que você conhece da palavra de Deus, de quanto tempo que você tem de conversão, pelo fato do quê? Pelas tuas atitudes serem imaturas. E é isso que ele está querendo ensinar aqui para a igreja, que o quê? Ainda não podeis receber aquilo que o Senhor tem para vocês. E o Senhor nessa manhã, Ele quer que você receba aquilo que Ele tem para você nessa manhã. Fala para o irmão que está ao teu lado, você está preparado? Você está preparado para receber o melhor do Senhor nessa manhã? E eu quero falar sobre algumas fases, né? Uma das coisas que você precisa entender é que os cristãos imaturos são cristãos carnais. Toda pessoa imatura, ela passa a ser carnal. Toda pessoa que ela é imatura em tudo que ela faz, ela se torna uma pessoa carnal, porque ela não vê o lado espiritual da coisa. Ela não vê o que está acontecendo no mundo espiritual. Ela não entende, ela não consegue discernir o que está acontecendo em volta dela. Por quê? Porque ela precisa do quê? Ela precisa de discernimento de espírito. E esse discernimento de espírito, ela não recebe lendo a Bíblia. Ela não recebe através do conhecimento. Ela recebe através de uma intimidade com Deus. E ela recebe através de oração. Esses dons você recebe quando você tem o quê? Quando você tem um tempo na presença de Deus, porque isso é um dom de Deus e Ele derrama para cada um de nós. Amém? Você precisa ter o quê? Discernimento de espírito para discernir o que está acontecendo ao teu redor. Quando você discerne o que está acontecendo ao teu redor, você começa a entender o que está vindo da carne, o que está vindo do espírito e o que está vindo do demônio. Porque existem certas situações que vêm para poder te ferir e te atacar. Eu sou daquelas pessoas que, quando a pessoa encosta no meu ouvido para poder falar de alguém, que de alguma forma eu estou passando por algum problema com ela, e eu preciso superar aquilo, e a pessoa encosta e começa a falar dela para mim, na hora eu discerno que o quê? O diabo está lançando palavras para poder me ferir e me contaminar mais. Então eu tenho que ficar o quê? Eu tenho que ficar atento no que eu vou lançar, o que eu vou falar, o que eu vou declarar contra essa pessoa. Por quê? Porque o diabo, de alguma forma, ele está trazendo isso aos meus ouvidos para poder me contaminar, você está entendendo? Isso é discernimento de espírito. Então, cristãos carnais, eles passam o quê? Passam a ser imaturos em tudo aquilo que faz. Eu quero falar sobre algumas fases, que é a fase bebê. O que é a fase bebê? É aquela fase que quando você vem para a igreja, ou quando você está conhecendo a Deus, a pessoa pega e fala assim, Deus falou a mim para mim trazer uma palavra para você, e a pessoa fica assim, mas como é que Deus fala com ela? Eu não sei se no começo da tua conversão você teve também esse tipo de pensamento. As pessoas chegavam em mim e pegavam e falavam assim, Deus falou comigo para mim falar com você. Eu ficava imaginando, eu estava me perdendo na direção que Deus tinha para mim, para tentar entender como Deus falou com aquela pessoa. E eu ficava pensando, falei, como é que Deus falou com ela? Será que Deus falou, ouvido, ela só escutou a voz de Deus? Será que Deus apareceu num sonho e falou com ela? Será que Deus apareceu para ela? E aí é aquela fase bebê que você está aprendendo tudo. Você quer ver outra situação da fase bebê? É aquela fase onde você converte e você tem aquela experiência, você está cheio do fogo de Deus, da presença de Deus. Aí você sai ali, para poder evangelizar e você fica pensando assim, fala assim, a primeira pessoa que eu poderia pegar é o diabo, porque se eu pregar para ela converter, acabou o meu problema. Eu lembro que quando eu saí do meu encontro, eu tinha umas mentalidades desse jeito. Por quê? Porque eu estava conhecendo a Deus e conhecendo as coisas de Deus. Então eu ficava pensando, falava assim, nossa, é tão fácil, é só pregar para o diabo, ele se arrepende de tudo que ele fez e pronto, acabou o meu problema. Por quê? Porque você está na fase bebê, aquela fase que você está conhecendo tudo. Para você tudo é novo. Para você começa a entender de outra maneira, você começa a raciocinar de outra maneira. Então essa é a fase bebê. Essa é a fase que você está crescendo ali e está conhecendo a Deus. A outra fase é a fase menino. Sabe aquela fase que você pergunta de tudo? Quem já foi assim? Eu sou aquela pessoa que gosta de perguntar de tudo. Eu sempre fui muito curioso em tudo que eu estava aprendendo. Então é aquela fase que você começa a aprender de tudo. Você começa a ver e aprender de tudo. Você quer saber como é. Você quer entender. Falou de mundo espiritual, não sei se vocês eram como eu, né? Mas eu sempre fui
né, de alguma forma atentada a conhecer o mundo espiritual. Para começar, o primeiro livro que eu li da Bíblia foi Apocalipse, e eu não entendi nada, mas eu tinha que ler Apocalipse. Por quê? Porque eu queria entender sobre as coisas espirituais. Eu queria entender sobre o mundo espiritual. E aí a pessoa falava de alguma forma sobre demônio, eu queria aprender sobre anjo, eu queria saber como que os anjos trabalhavam. Então é o quê? É aquela fase menino, você está aprendendo de tudo. Eu lembro que eu sempre encostei nas pessoas e eu ficava. A minha vida em si, desde quando eu converti, eu sempre andei muito com o Xande, né? Depois eu fui discipulado pelo Nico da Joana, e a Joana sabe disso, ela é prova. Eu ficava 24 horas dentro da casa dela, o tempo inteiro ali. Era o tempo inteiro ali, eu estava sentado, por quê? Porque eu queria conhecer. Eu queria conhecer mais de Deus. E era aquela fase que eu perguntava de tudo, eu estava atento a tudo, estava falando alguma coisa, eu estava atento, né? O que estava sendo citado, eu estava atento. E tinha muitas experiências ali, porque a casa da Joana sempre recebeu muita gente, e tinha muitas experiências. A pessoa recebia oração, né? Eu vi o marido dela, o Nico, orando, as pessoas sendo curadas, aquilo me atentava. De vez em quando tinha que expulsar demônio, né, Joana? E eu estava ali o tempo inteiro ali ligado. E eu queria conhecer mais, queria conhecer mais. E algumas pessoas da igreja eu fui me identificando. Eu lembro que quando eu passei a fazer o curso de noivos, né, a gente fez com o Júnior e com a Denise. E aí eu peguei e comecei a habitar lá na casa do Júnior e da Denise. Eu lembro que era todo final de semana eu estava enfiado dentro da casa dele. Só que você entende que é aquela fase menino que você quer conhecer? E eu sempre olhei o Júnior foi sempre uma pessoa bem amigável comigo, sempre me tratou bem, sempre estava junto comigo, estava conversando comigo, me dando conselho, sempre me puxando a orelha, alguma coisa, e eu estava ali. Só que, por outro lado, querido, eu atrapalhava muito. Por quê? Porque era o final de semana que ele tinha que estar com a esposa ficava a semana inteira esperando ele chegar de viagem, e eu estava dentro da casa dele no final de semana, que era o dia que era para os dois poderem estar juntos. Mas você está entendendo que é aquela fase menino, você não tem discernimento de espírito para entender o que está acontecendo? E de alguma forma eu estava atrapalhando ali, né? Porque eu estava ali o tempo que eles tinham para ficar junto, e eu ficava o tempo inteiro, o sábado inteiro, dentro da casa deles. Mas é aquela fase menino, você está aprendendo, né? Você quer aprender de tudo, você está crescendo, e você está convivendo com algumas coisas, né? Quantas vezes eu sentava na sala do pastor Osmar, sentava com ele, ficava conversando com ele, né? Outras e outras pessoas que eu sentava e ficava conversando. Por quê? Porque eu queria conhecer. Eu sempre fui aquela pessoa que, né? Eu queria entender e queria conhecer. É a fase o quê? É a fase menino. E essa fase, querido, é aquela fase que você aprende machucando. Sabe aquela frase que você começa a fazer as coisas e se você não estiver atento, você aprende a machucando? É que nem uma criança, quando ela aprende a andar de skate ou de bicicleta. Se ela não cair, não perder o medo, ela precisa passar por aquilo ali, porque é uma fase que ela vai aprender se machucando. E a gente vai fazer muitas coisas imaturas nessa fase, e você vai acabar se machucando de alguma forma, para você aprender aquilo que Deus ele tem para você, né? Para você entender que o quê? Você tem que passar por aquilo, e você precisa aprender daquela forma. Então é aquela fase que o quê, né? Você está aprendendo de tudo, você se aprende machucando. E é uma fase, querido, abre comigo lá em Efésios 4, 14. Essa fase, querido, você precisa passar por ela para você ter um crescimento. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, essa fase, querida, é aquela fase que o quê? Você tem que saber encostar nas pessoas certas. Graças a Deus, Deus sempre me encaminhou para me encostar nas pessoas certas. Por quê? Porque é aquela fase que se você encostar numa pessoa que ela é doente de espírito, você ouvindo tudo aquilo que ela fala, você vai ficar doente de espírito. Se você for aquela pessoa que encosta, você está encostado nela e começa a ouvir toda a sujeira que está dentro dela, você vai se tornar como ela.
né? Já pensou se você começar a ser discipulado por uma pessoa que fala mal do pastor, que fala que tudo dentro da igreja está errado? Qual que vai ser a tua mentalidade na hora que você estiver formado? Você vai ter uma mentalidade que o quê? Nenhum pastor é certo. Você vai se tornar uma pessoa crítica. Você vai se tornar uma pessoa que o quê? Em vez de você trazer comunhão dentro da igreja, você vai repartir o corpo de Cristo. Você vai começar a ter uma lógica de ver a visão, as coisas de Deus, totalmente diferente. Por quê? Porque você vai encostar em pessoas que você não pode estar comendo daquilo que ela tá trabalhando na sua vida. Então essa é uma fase que o quê? Você precisa estar atento em tudo aquilo que está sendo semeado na sua vida. Essa é a fase menino, amém? Quer ver outra coisa que acontece nessa fase? Fazem achando estarem certos. Você já viu aquela pessoa que tudo que ela faz, ela acha que ela está certa? É uma das fases. Tudo que ela faz, ela acha que ela está certa. Só que ela quebra uma coisa que não pode quebrar na Bíblia, que é o princípio da palavra de Deus. Quer ver um exemplo sobre isso? A Bíblia fala assim, eu vou mais rápido para dar tempo, em 1 Crônicas 3, 7, do 7 a 10, fala a história sobre quando Davi, ele vai e guerreia para poder trazer a arca do Senhor, a arca da aliança novamente para dentro de Israel. E quando os filisteus, eles foram e tomaram a arca de dentro de Israel, a Bíblia fala assim que eles colocaram sobre um carro de boi e eles carregaram para dentro das cidades deles, né? E ali ficou até Davi se levantar como um guerreiro de Deus e tomar essa arca e trazer novamente. A Bíblia fala assim que quando ele está trazendo essa arca novamente em cima de um carro de boi, a Bíblia fala assim que os bois, eles passam por cima de uma pedra e a arca, ela dá aquela chacoalhada em cima do carro de boi, né? Ela vai cair e estende as mãos e toca na arca. Aí você olha e pega e fala assim, é uma atitude louvável, quem não faria isso? É a arca da aliança. Ele fez o quê? Ele fez algo que ele colocou a mão para poder ajudar. Ele estendeu a mão ali para poder ajudar, para não cair a arca da aliança no chão. Só que a Bíblia fala assim que quando ele faz isso, acende-se a ira de Deus e ele é fulminado naquele lugar. Aí você fala, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. E todo mundo para ali naquele momento, porque a primeira pessoa que se atenta a isso é Davi. Ele fala, por que Deus fez esse tipo de coisa? E se você estudar, querido, você vai entender que o quê? Né? Você vai entender que tinha todo um processo para poder carregar a arca do Senhor. E esse processo era como? Né? Somente os levitas poderiam carregar a arca da aliança. E tinha que ser o quê? Eles tinham que ser colocados ao ombro, eles davam 3 passos, faziam um sacrifício, levantava, colocava no ombro, dava 3 passos. Isso era todo um processo para poder andar com a presença de Deus, com aquilo que representava a presença de Deus sobre Israel. Só que de repente eles fazem o quê? Eles fazem da mesma maneira que os filisteus fizeram. Eles colocam em cima de um carro de boi e começam a transportar ela, até que Deus faz algo para poder chamar a atenção daquele povo. Deus, ele cortou algo por ali, sabe por quê? Porque se começa desse jeito, ia terminar mal. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam passando sobre as leis, por cima de princípios daquilo que o Senhor ensinou. E a Bíblia fala assim que ele é fulminado naquele local para eles poderem o quê? Né? Poder entender o que Deus estava falando para aquele povo. Aí a Bíblia fala que Davi vai lá e faz o quê? Ele coloca a arca na casa de Obed-edom e deixa lá por 3 meses. E eu entendo, querido, que quando Obed-edom recebe essa arca, quem colocaria aqui algo tão perigoso dentro da sua casa? Para analisar. Quem colocaria algo que matou um homem? Alguém foi fulminado por isso. Só que Obed-edom sabia quem ele era e conhecia os princípios da palavra. A Bíblia fala assim que quando essa arca ficou ali por 3 meses, ele prosperou. Sabe por quê? Porque ele tinha princípio, ele sabia carregar a presença de Deus. Essa é a diferença. Você precisa saber carregar a presença de Deus. Você precisa ter princípios. Até que Davi faz o quê? Davi vai, estuda, sabe o que tem que fazer, aí ele volta, vai lá e pega a arca da aliança e entra conforme o que está escrito e traz para dentro de Israel novamente. Você está entendendo? Que é aquela fase que o quê? Aquela fase que você não é tudo que você faz que você está certo. Você precisa aprender com essa fase. É aquela fase que o quê? Se você não fizer certo, você vai se machucar. E aí você vai ter que parar, talvez vai ter que andar para trás, talvez algumas coisas vão se atrasar para você poder crescer espiritualmente. Amém? Então, só boa vontade para ajudar
Não adianta. Você tem que saber o que você está fazendo, tá bem? Você tem que conhecer sobre isso. A fase da adolescência. Diferente da fase de menino, a fase de menino você pergunta de tudo, né? A fase da adolescência, você sabe de tudo. É aquela fase que você sabe de tudo que você está fazendo. E isso aqui me preocupa, essa fase. Porque se a pessoa não cresce por essa fase, ela vai dar muitos problemas para Deus. E até dentro da igreja. É aquela fase que o quê? Eu sei de tudo. E aí a pessoa começa a fazer o quê? Ela começa a fazer tudo em torno do umbigo dela. Ela se torna egocêntrica. Ela começa a olhar só pelo lado dela, só pelo lado carnal. Eles discutem, essa é uma fase que o quê? Discutem por lugares e poderes. É uma fase que você precisa crescer com isso. Sabe aquela coisa de os discípulos estar perguntando quem vai ser o maior no reino de Deus? É aquela fase. É aquela fase do quê? Aquela fase que você está aprendendo. Sabe aquela fase que quando Jesus está orando, os discípulos começam a impedir as crianças de poderem chegar até ele para poder receber a oração? É aquela fase que o quê? Não, essas crianças estão vindo, vai atrapalhar. É a fase que você precisa entender que o quê? Discernir o que Deus está fazendo. Se você não discernir, você vai trazer problemas para Deus. E olha, interessante, foi falado aqui no workshop, no final de semana, ele falou que o quê, né? Existe o Espírito Santo para os adultos e o Espírito Santo para a criança. Existe o Espírito Santo bebê? Nós precisamos olhar para as crianças da mesma maneira que Deus olha para os adultos. Enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, a gente não vai ter um crescimento dentro da igreja. Nós não vamos trazer o avivamento que o Senhor quer para a igreja. Você precisa começar a olhar as coisas de maneira diferente. Eu lembro que quando eu entrei num desafio que a gente fez aquele Voz Profética Kids lá no núcleo do CDHU, eu tinha que pregar sobre ousadia para as crianças, e todas crianças pequeninas. Aí eu ficava imaginando eu pregando e as crianças olhando um para o outro, cutucando um para o outro e rindo. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu comecei a orar, falei, Deus, me dá a direção de como chamar a atenção dessas crianças para poder pregar para elas. Aí Deus falou assim para mim, ó, da mesma maneira que você prega para os adultos, você vai pregar para elas. Porque o Espírito é o mesmo, e elas vão receber da mesma forma. E querido, eu recebi um espírito de ousadia aquele dia, que eu comecei a pregar, eu comecei a andar no meio deles, eu cutucava eles, eu apontava o dedo para eles, e falei, vocês são guerreiros, e comecei a falar isso para eles ficaram o tempo inteiro me olhando com os olhos abertos, e eu ministrando sobre eles, e falando assim, vocês são guerreiros do Senhor, o Senhor vai usar cada um de vocês, e na pregação comecei a ensinar eles a expulsar demônios, eu falei assim, se o demônio aparecer, vocês vão falar isso, assim, e comecei a ministrar. E aquilo teve um resultado muito bom, porque teve uma menina que ela via uma bruxa toda noite. Uma menina atormentada, ela via um demônio no formato de uma bruxa. E ela chegou no outro dia, e isso ela via constantemente. E ela chegou no outro dia, ela nos procurou para falar que a bruxa apareceu para ela. Ela falou assim, você está repreendido em nome de Jesus. A bruxa foi embora e não voltou mais. Você está entendendo? Porque nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade precisa ser transformada. E eu entendi aquele dia e eu cresci com isso, que o quê? Da mesma maneira que Deus vê os adultos, Ele também vê as crianças. E Deus quer usar as crianças para essa nova geração. Amém? É uma fase que nós precisamos entender. Esse disputar por lugares, querido, uma das coisas que me chama a atenção é a parte entre Saul e Davi. A Bíblia fala assim que Saul era rei, e Deus levanta Davi ali, numa ousadia, né, de força, de guerreiro, uma unção de guerreiro para poder guerrear. Por quê? Porque Saul não agradava mais os olhos do Senhor. O coração deles tinha se desviado das coisas do Senhor. E Deus faz o quê? Olha que interessante. Deus ele não faz Saul andar para trás. Deus somente para o relacionamento que ele tem com Saul e ele levanta Davi. E o interessante é que o quê, né? Davi começa a ser ousado e começa a se aparecer diante do povo, até que o povo começa a reconhecer ele como o quê, né? Como um homem que Deus enviou, como um guerreiro do Senhor. E o povo começa a reconhecer isso. E aí a Bíblia fala assim que Saul, porque havia um espírito que atormentava Saul, ele começa a olhar Davi de outra maneira. E ele começa a perseguir a Davi. Agora eu te pergunto, dentro da Bíblia, aonde
que um homem se levantou contra um homem de Deus, e esse homem de Deus não cresceu porque este homem levantou contra ele. E Saul era um homem de Deus, querido. Ele não agradava mais o coração do Senhor, mas era um homem de Deus. Ele tinha sido levantado, ele tinha sido ungido contra rei. Para de ficar apontando as pessoas dentro da igreja e falar, eu não estou crescendo por causa delas. Eu não estou crescendo porque ela está falando mal de mim. Para de criar essas situações, isso é imaturidade. Isso é chantagem emocional. Tem pessoa que gosta de fazer chantagem emocional. Ela fala uma fofoca para poder ter para essa fofoca chegar naquela pessoa. É chantagem emocional. Nós precisamos crescer em maturidade. A nossa mentalidade tem que desenvolver, tem que crescer. E isso você vai receber de Deus. É através de oração, é através de direção de Deus. Saul, ele faz o quê? O tempo inteiro. E a Bíblia fala assim que Deus entrega Saul nas mãos de Davi por 2 vezes. E em nenhum momento ele ousou tocar em Saul. Existe um momento que ele vai lá, ele corta um pedacinho da orla, né, do manto dele lá, das vestes dele, e depois ele se arrepende do que ele fez. E a oração dele era o seguinte, ele falou assim, Senhor, o Senhor vai tocar nesse homem, porque o Senhor o levantou, mas eu não me ouso tocar nele. Sabe o que Davi estava falando? Davi estava falando o quê? Deus estava no controle da vida dele. Deus estava no controle de todas as coisas. Quando você começa a passar por cima de situações, fazer chantagem emocional, falar mal da pessoa, você está dizendo que Deus não está no controle daquilo ali. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando você fala que a pessoa que Deus levantou, ela não poderia estar falando aquele tipo de coisa. Ela tá falando aquilo, não era para ela falar, está falando besteira, está falando heresia. Você está virando para Deus e falando assim, Deus não sabe o que está fazendo. Nós precisamos ter temor nesse tipo de coisa. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado. Fala assim, você precisa ter temor. Outra coisa que me chama a atenção, é você ter conhecimento, mas lhe falta sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. Só você ter conhecimento da palavra de Deus não adianta. Te ajuda muito, mas não adianta. Para você crescer, você precisa ter sabedoria. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa comer da palavra de Deus. Mas você precisa ter sabedoria naquilo que você fala, nas tuas atitudes e como você vai agir. Você precisa ter sabedoria. Quer ver um exemplo sobre sabedoria? A Bíblia fala assim que de 2 mulheres que tiveram filhos, né, próximos ali, e elas dormindo, uma dormiu sobre o seu filho e matou o seu filho. Ela vai lá e troca os filhos, né? A mãe que conhece o seu filho, ela sabe. Ela vira e fala assim, esse não é meu filho. E essa discussão chega diante do rei. Por quê? Porque a mãe que matou o filho dela não queria devolver a criança, porque falava, esse é o meu filho, ela que matou a criança dela. Até que chega diante do rei, o rei Salomão. A Bíblia fala assim que ele ouve tudo aquilo, ele manda colocar a criança ali, ele pega uma espada e fala, corta a criança no meio e dá uma parte para uma mãe e uma parte para outra, vai acabar com o problema. Na hora que eles vão fazer esse tipo de coisa, a mãe verdadeira grita, pega e fala assim, não, dá a criança para ela. Aí, o que Salomão fez? Ele entendeu quem era a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira, ela quis proteger o seu filho, enquanto a outra ficou calada. Isso é ter sabedoria. É você ter sabedoria nas suas atitudes. Isso não vem do homem, querido, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Se você não receber isso, você não vai crescer em cima do propósito que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas, por exemplo, a gente tem recebido, e eu tenho feito alguns aconselhamentos de casais, isso tanto um homem quanto mulher, de a mulher que é fria demais no relacionamento, ou o homem que é frio demais no seu relacionamento. E aí você vai se identificar, é porque tanto a mulher quanto o homem não recebeu o amor que tinha que receber para poder dar. E aí, dentro do casamento, a pessoa vai ficar o tempo inteiro, a vida inteira, brigando por não entender esse tipo de coisa. Como é que você vai passar o amor de Jesus para as pessoas que estão aí fora, se você não conhece sobre o amor de Jesus? Você vai falar, você vai acabar sendo uma pessoa hipócrita. Você vai falar sobre os ensinamentos, mas você não vai passar o amor. Não vai ter essência, aquilo que você faz não tem essência. Sabe aquelas pessoas que ficam brigando para poder fazer as coisas saírem no braço, né? Vai crescer, mas não tem essência naquilo que faz. Por quê? Porque não tem uma intimidade, ainda não recebeu aquele amor de Deus.
Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, ó, você precisa receber esse amor de Deus. A maioria das vezes, sobre casais desse jeito, eu pergunto, eu pego e falo assim, ó, como é que foi o seu relacionamento com o seu pai? Ah, como é que foi o seu relacionamento com sua mãe? Talvez a mulher que ela é vazia e fria naquela área com o marido dela, você pergunta como foi o relacionamento com o pai ou a mãe, ela não teve um pai que criou ela. A mãe dela talvez foi uma pessoa que ela era usuária de drogas, não ficava em casa. Era uma filha que não passava com a mãe. E ela nunca recebeu esse tipo de coisa para poder trazer para dentro do seu casamento. E a maioria delas, querido, quando você olha e vê que de alguma maneira ela foi machucada com aquilo, e houve uma ferida ali que se abriu, e isso não foi tratado pelo Senhor, ela sempre vai olhar o marido dela como o pai sempre foi. E se o pai foi uma pessoa maldosa, se o pai foi uma pessoa que chegava dentro de casa, sempre dava trabalho, se ela não foi uma pessoa curada nessa área, ela vai olhar para o marido dela, ela vai sempre enxergar o pai dela. Você está entendendo que tem áreas na sua vida que precisam ser curadas? E assim também é com o marido. Se o marido é uma pessoa fria, uma pessoa que não consegue demonstrar o amor. Então, tem pessoas que eu conheço, e dentro desses aconselhamentos, que eu não conseguia falar para a esposa que amava ela. E aí eu perguntei para o marido, falei, quando você ouviu isso na sua vida? Tinha pessoas que nunca ouviram isso dos seus pais. Como é que ela vai passar algo que ela não recebeu? Querido, isso você só recebe de Deus. Amém? Você precisa entender que Deus é o teu pai. E Deus ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Para você ser curado disso, das suas emoções, de tudo aquilo que está na tua alma, você precisa aprender a receber de Deus. Por isso que eu me identifico muito com aquela música, O Pai Me Adotou. Eu fui uma criança que não fui criada por um pai, eu fui criado por um padrasto. Mas tudo aquilo que o meu padrasto quis fazer para mim, de alguma maneira não era da mesma forma que ele fazia para os filhos dele. E eu sempre falei isso, que eu não culpo ele por isso, ele deu o seu máximo. Mas sempre houve uma carência dentro de mim nessa área. E eu tive que receber de Deus para poder passar isso, querido. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto na minha vida, que era cuidar de pessoas. E eu precisava receber isso de Deus para poder cuidar dessas pessoas. Você está entendendo isso? Deus ele tem um projeto para você, Ele quer cumprir esse projeto na tua vida. Receba de Deus, o Pai te adotou, querido. O Pai adotou a sua vida, amém? A cura que você precisa para as tuas emoções está em Deus. Tudo aquilo que você precisa está em Deus, busque nele. Fala para Deus, fala, Senhor, trata de todas as áreas onde há carência na minha vida. Onde há carência. Fala para o Senhor, abre o seu coração e fala para Ele. Fala para o Senhor, Senhor, trata dessas áreas da minha vida. Por quê? Você não pode condenar ninguém por isso, querido. Todos aqui passamos por áreas parecidas. São pessoas que não conseguem ter um relacionamento. Aquilo que o James falou, eu achei muito interessante. Você está entendendo que quando você serve a Deus, você entende que Jesus está na mesa. E quando Jesus está na mesa, você sabe que você não deve pecar. E quando você não peca, você não vai falar mal do teu irmão. Você não vai falar mal dele pelas costas. Você não vai atingir ele, sabe por quê? Porque você entende que Deus está ali. Você precisa criar um relacionamento com as pessoas. Isso é algo de Deus, é comunhão, é unção. E a unção de Deus, ela só vem através do quê? Através da comunhão. Enquanto a igreja não tiver isso, estiver repartida, não haverá unção de Deus para a igreja. Você precisa entender o quê? Nós somos o corpo, nós temos que estar ligados. Se as tuas atitudes falam muito mais alto que palavras, se você é uma pessoa curada, querido, as pessoas sempre vão olhar para você e vai tentar identificar da onde saiu esse fruto. Qual que é a árvore que saiu esse fruto? As pessoas vão olhar para você e falar assim, você é o fruto de Deus. As pessoas sempre vão olhar para você e vai falar assim, ó, da onde veio esse fruto? Eu quero conhecer essa árvore. Essa árvore é uma árvore boa. Amém? A fase adulta é quando você entende o propósito de Deus. Você não toma atitudes de cabeça quente, sabe por quê? Porque você tem domínio próprio. Eu até citei alguns exemplos assim, que eu falei assim, dentro do casamento você aprende muito, porque a pessoa mais próxima de você, ela te conhece melhor. E dentro do teu casamento, já viu que sim, tem casais que são assim. Isso é chantagem emocional. Quando você é curado, você senta ali com o seu cônjuge, e você tem uma conversa com ele amigável.
Se a pessoa se levantar e começar a ficar brava e sair e falar, ó, volta aqui, isso é chantagem emocional. Volta aqui, senta para conversar comigo, vamos resolver. Você já viu aquele marido que quando ele está perdendo na conversa, ele vai lá e dá um murro no armário, ele derruba alguma coisa? Chantagem emocional. Ele está tentando provar para a mulher o quê? Se você não me escutar, o próximo é em você. É chantagem. Você precisa crescer nisso, em nível de maturidade. É você entender que o quê? Nós precisamos ter uma conversa amigável. E através disso a gente vai saber o que precisa mudar. Eu até coloquei uma frase essa semana, que eu peguei e falei assim, que é muito bom você conviver com pessoas sábias. Porque ela sempre vai tratar numa carência da sua vida. E é verdade. Você sempre conversando com ela, você vai se identificar com algo que precisa ser tratado na sua vida. É aquela carência que precisa mudar, ser preenchida por Deus. Você que é casado fala assim, ó, a gente não vai fazer mais isso. Precisa ter uma conversa. Amém? É domínio próprio. Outra coisa, quando você está na fase adulta, você ora e entende o tempo de Deus. Você sabe, você tem o tempo para todas as coisas. Você não é uma pessoa ansiosa. Sabe o que é uma pessoa ansiosa? Que ela começa a fazer tudo sem consultar a Deus. Ela vai fazendo tudo sem consultar a Deus. E o interessante é que eu passei por várias fases na minha vida, e eu creio que eu vou passar por muito mais para o Senhor desenvolver aquilo que Ele tem para a minha vida. Existem anos, acho que foi o ano retrasado, eu passei por uma situação muito difícil na minha área financeira, pelo trabalho, pouco serviço não aparecia, era uma luta, aquilo. E eu preocupado comigo, preocupado com as pessoas que trabalhavam comigo. E não aparecia serviço, era muito difícil. E eu comecei a orar a Deus e perguntar para Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu sou dizimista, eu sirvo ao Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa na minha vida. E o Senhor calado, não falava nada. E teve uma hora que eu comecei a ler a palavra de Deus, onde o Senhor falou assim, que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de você plantar e há o tempo de você colher. Há o tempo de você dar. Você está entendendo que há tempo para tudo debaixo dos céus? Querido, se for um tempo que você vai ter que passar por uma seca ali para Deus tratar com a tua vida, você vai passar por essa seca. Só que você precisa entender o quê? Quando você está na fase adulta, você entende que você está passando por esse deserto, mas Deus está contigo lá no deserto. Amém? E tem aquela fase que o quê? Existem pessoas que passam pelo deserto e passam com algumas pessoas ajudando. E existem pessoas que foi o caso do quê? Daquele povo do Egito. Aquele povo do Egito passando pelo deserto e Moisés ali dando direção, ajudando, vindo maná. Só que existe aquela fase, querida, aquela fase adulta, que é a fase de Jesus. Quando Jesus estava no deserto, tinha alguém lá com ele? Só tinha o diabo lá falando ao ouvido dele, não era? Sabe por que ele passou sozinho? Porque ele estava preparado para aquilo. E Deus estava com ele, porque a Bíblia fala assim que foi o Espírito Santo que mandou ele pelo deserto para ser tentado. Você está preparado na fase adulta. Você cresce espiritualmente com aquilo. Você desenvolve o quê? Você desenvolve uma intimidade com Deus. Sabe como é que Deus ele começa a desenvolver essa intimidade com você? Essa identidade com você? Quando você supera isso, você olha e pega e fala assim, ó, Deus nunca me desamparou. Em todos os momentos, Deus estava comigo. Deus nunca me desamparou. Quer ver um exemplo dessa fase adulta? A Bíblia fala assim que quando Jesus está para ser traído e Judas chega e dá um beijo no rosto dele, a Bíblia fala assim que existia um homem ali que chamava Malco. Alguns filmes colocam ele como um soldado, né? Que é aquele que Pedro vem e ele passa a espada na orelha dele. Alguns filmes mostram que é um soldado, mas ele não era um soldado. Ele era servo do sumo sacerdote. E o servo do sumo sacerdote, ele estava ali para quê? Ele estava querendo ser sumo sacerdote. Ele estava querendo ser ungido para sumo sacerdote. Naquele momento que ele estava ali para uma área importante da vida dele. Eles olhavam Jesus e via ele como o quê? Como um herege, uma pessoa que estava indo contra Deus. E ele era uma pessoa que conhecia as Escrituras, estudava ela. Quando fala que vão prender Jesus, ele pega e fala, não, eu estou ali a propósito de Deus e eu vou crescer com isso. Só que quando ele chega lá, a Bíblia fala assim que, o que acontece? Pedro vai lá, pega a espada e corta a orelha dele. Aí Jesus vai lá e pega a orelha de Malco e cola novamente, cura e vira para Pedro e repreende ele. Pega e fala assim, aquele que fere com a espada será ferido.
Mas por que Jesus fez esse tipo de coisa? Jesus estava quebrando toda a religiosidade ali. Sabe por que ele estava quebrando a religiosidade? Pedro ainda não tinha entendido que o quê? Que ele teria que passar por aquilo, teria que ir para a cruz, para poder vir a redenção por todos nós. Ele estava tentando proteger Jesus com unhas e dentes. E outra coisa interessante, sabe o que é? É que Pedro sabia o que estava fazendo. Porque para poder ser ungido a sacerdote, ele se ungia o polegar direito, a orelha direita, que foi o que foi tirado. Não poderia ser gago, não poderia ter imperfeições no corpo. Então Pedro, quando vai direto na orelha direita dele, Pedro estava falando assim, estou quebrando essa religiosidade agora, na força. E Jesus estava ensinando que o quê? Não é assim, Pedro. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus estava ensinando o lado espiritual da coisa. Ainda irá se cumprir o projeto de Deus sobre toda a terra. Deus estava ensinando que o quê? Não é assim que funciona, Pedro. Não é por carne nem por sangue. A tua luta não é com carne nem com sangue, querido. É contra principados e potestades. Amém? Você precisa crescer nessa área, amadurecer nessa área. Isso você só vai adquirir em Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria que nesse momento, querido, você começasse a olhar para Deus e falar para Deus. Fala, Senhor, eu apresento todas as carências da minha vida agora na tua presença. Todas as carências minhas. Eu quero crescer em ti. Sabe por quê? Porque maturidade espiritual você só obtém recebendo de Deus. Recebendo na presença dEle. Isso vem do alto, querido. Isso vem quando você clama. Você fala para Deus, fala, Senhor, me dê sabedoria. Me dê espírito de revelação. Abre o meu entendimento. Abre os meus olhos. Abre os olhos do meu coração. Tem pessoas, eu vi um pastor falando uma vez de pessoas que morrem de medo de Deus expor o pecado dela. E a pessoa vai ficar presa o resto da vida com medo do quê? De alguma forma o pecado dela ser exposto. Querido, Deus não precisa expor o teu pecado para você mudar. Deus precisa constranger o teu coração com o amor dele. Quando você começa a enxergar pelo lado do amor, você começa a ver Deus diferente. E falando assim, eu não posso fazer mais isso. Porque se eu fizer isso, eu estou entristecendo ao meu Pai. Você está aqui, talvez você olhe todos os teus defeitos, as tuas falhas. Querido, Deus, quando Ele te chamou, Ele já sabia quem você era. Você não surpreende a Deus com a tua santidade ou com os teus pecados. Você não surpreende a Deus. Você pode estar aqui olhando os seus defeitos, mas existem pessoas lá fora que precisam do amor de Jesus, que são muito mais falhas que você. Quando você entende isso, você entende o propósito de Deus, o propósito do Pai. E fala para Deus assim, fala, Senhor, eu entrego todas as minhas carências, as minhas dificuldades na tua presença, mas usa a minha vida. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver ministrando, talvez você é uma pessoa que luta contra o álcool. Quando você estiver ministrando nessa pessoa que ela precisa parar de beber, Deus estará falando através de você. E isso vai te constranger para você não ser como aquela pessoa que precisa do amor de Deus. Começa a falar para Deus, fala, Senhor, eu quero receber de Ti. Eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero mais do Teu amor. Senhor, muda minha vida, toca na minha vida, muda minha história. Senhor, eu não quero fazer nada imaturo. Eu não quero ser imaturo naquilo que eu falo, no que eu faço. Me dê maturidade espiritual neste momento. Querido, abra os seus braços. Começa a declarar, fala, Senhor, traz nesse momento, Deus, traz dos céus aquilo que eu preciso. Vem Espírito Santo, a Deus, em nome de Jesus. Papai, envia os teus anjos, a Deus, sobre este lugar, ó Pai. Vai tocando, a Deus, cada vida, cada carência neste momento. Pessoas que precisam de cura na alma, Deus. Papai, vai curando corações neste momento. Mais de Ti e menos de mim, Senhor. Mais de Ti e menos de mim, Senhor. Fale com Deus, querido.